Estudo 35. Este artigo será estudado na semana de 1 a 7 de novembro. Dê valor a nossos irmãos idosos. Texto temático. Os cabelos brancos são uma coroa de beleza. Provérbios 16, 31. Cântico 138. A beleza dos cabelos brancos. O que vamos ver? Nossos idosos fiéis são como um tesouro. Este estudo vai aumentar nosso amor e respeito por eles e vai nos ajudar a aprender com a sabedoria e a experiência deles. Este estudo também vai deixar claro para os idosos como eles são valiosos para a organização de Jeová. Parágrafos 1 e 2. A. De acordo com Provérbios 16, 31, qual deve ser nosso ponto de vista sobre os idosos? B. Que perguntas vão ser respondidas neste estudo? Existe um parque em Arkansas, nos Estados Unidos, onde não é difícil encontrar diamantes pelo chão. Mas como estão em seu estado bruto, sem lapidação, eles passam batido por muitos. De certo modo, nossos idosos fiéis são como esses diamantes. Eles são um tesouro precioso. A palavra de Deus compara seus cabelos brancos a uma coroa. Provérbios 16, 31 diz: Os cabelos brancos são uma coroa de beleza quando se acham no caminho da justiça. Mas esse tesouro também pode facilmente passar batido por muitos. Os de menos idade que reconhecem como os idosos são preciosos podem ganhar algo muito mais valioso do que riquezas. Neste estudo, vamos ver as respostas para 3 perguntas. Por que Jeová considera os idosos valiosos? Por que eles são importantes para a organização de Jeová? Como podemos aprender bastante com o exemplo deles? Por que Jeová considera os idosos fiéis valiosos? Parágrafo 3. De acordo com Salmo 92, 12 a 15, por que os idosos fiéis são preciosos para Jeová? Os idosos fiéis são preciosos para Jeová. Ele consegue ver o que os idosos têm no coração. Conhece e aprecia as maravilhosas qualidades deles. Jeová gosta muito quando os idosos passam para os mais jovens a sabedoria que acumularam em muitos anos de serviço fiel. Jeová também valoriza sua perseverança. A vida deles não foi um mar de rosas. Mesmo assim, sua fé em Jeová nunca se abalou. Sua esperança para o futuro é mais forte agora do que quando aprenderam a verdade. E Jeová tem muito amor por eles, porque continuam a declarar seu nome mesmo na velhice. O Salmo 92, 12 a 15 diz: Mas os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Eles são plantados na casa de Jeová, florescem nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão muito fruto, continuarão fortes e cheios de vida, declarando que Jeová é reto. Ele é a minha rocha em quem não há injustiça. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 3 diz: Idosos fiéis são preciosos para Jeová e para o povo dele. Parágrafo 4. O que pode consolar nossos queridos irmãos idosos? Se você está ficando idoso, tenha certeza de que Jeová lembra bem de tudo que você já fez para ele. Você sempre apoiou de coração o trabalho de pregação, e isso deixa nosso Pai Celestial muito feliz. Você já enfrentou problemas, até mesmo os mais difíceis. Além disso, defendeu os padrões de moral da Bíblia, já cuidou de pesadas responsabilidades na organização de Jeová e treinou outros.
Você sempre fez o seu melhor para acompanhar as mudanças da organização de Jeová. Também já apoiou e incentivou aqueles que servem no tempo integral. A sua lealdade só aumenta o amor que Jeová sente por você. Ele promete que não abandonará aqueles que lhe são leais. Salmo 37, 28. E ele garante a você: até seus cabelos ficarem brancos, continuarei a sustentá-lo. Isaías 46, 4. Então não ache que, por estar idoso, você não é mais importante para a organização de Jeová. Na verdade, você é muito importante. Os idosos são importantes para a organização de Jeová. Parágrafo 5. Do que os idosos devem sempre lembrar? Os idosos têm muito a oferecer. É verdade que eles talvez não sejam fortes como antes, mas o passar dos anos deu a eles muita experiência. Eles podem continuar a ser úteis para Jeová de vários modos. É isso que os exemplos a seguir, tanto do passado como do presente, nos mostram. Parágrafos 6 e 7. Que exemplos a Bíblia dá de idosos que foram abençoados por seu serviço fiel? Na Bíblia, podemos achar bons exemplos de servos fiéis de Jeová que continuaram bem ocupados servindo a Ele apesar da idade avançada. Por exemplo, Moisés tinha uns 80 anos quando começou a servir como profeta de Jeová e representante da nação de Israel. Quando Daniel tinha provavelmente 90 anos, Jeová continuou a usá-lo como profeta. E é provável que o apóstolo João tivesse mais de 90 anos quando foi inspirado a escrever o livro de Apocalipse. Muitos outros servos fiéis não tiveram tanto destaque. Eles podiam até passar despercebidos pelas pessoas. Mas Jeová prestou atenção a eles e recompensou a lealdade deles. Por exemplo, a Bíblia fala pouco de um homem que era justo e devoto chamado Simeão. Mas Jeová o conhecia bem e deu a ele o privilégio de ver o menino Jesus e de fazer algumas profecias sobre ele e sua mãe. Lucas 2, 22 e 25 a 35. Pense também no exemplo da idosa profetisa Ana. A Bíblia diz que ela, mesmo com 84 anos, nunca estava ausente do templo. Por nunca perder uma reunião, ela foi ricamente recompensada. Jeová também deu a ela a grande bênção de ver o menino Jesus. Fica claro que para Jeová, tanto Simeão como Ana eram preciosos. Lucas 2, 36 a 38. Parágrafos 8 e 9. Cite um exemplo que mostra como as irmãs viúvas são importantes para a organização de Jeová. Em nossos dias, muitos idosos fiéis são um excelente exemplo para os jovens. Veja a história da irmã Lois Dider. Ela se tornou pioneira especial no Canadá quando tinha apenas 21 anos. Depois ela e seu esposo, John, serviram por muito tempo como viajantes. Mais tarde, eles trabalharam por mais de 20 anos no Betel do Canadá. Quando Lois tinha 58 anos, ela e John foram convidados para servir na Ucrânia. Como eles reagiram a esse convite? Será que pensaram: somos muito velhos para nos mudar para outro país? Não! Eles aceitaram o convite e John foi designado como membro da comissão de filial da Ucrânia. 7 anos depois, John faleceu, mas Lois decidiu continuar ali. Agora, com 81 anos, Lois continua trabalhando fielmente no Betel da Ucrânia e todos ali a amam muito. Viúvas como a irmã Lois talvez não recebam tanta atenção como na época em que seus maridos estavam vivos.
Mas o fato de serem viúvas não diminui nem um pouco o valor delas. Essas irmãs por muitos anos deram todo o apoio aos seus maridos, e elas continuam a servir a Jeová fielmente. Dá para entender por que elas são tão preciosas para Jeová. E elas também são fonte de grande encorajamento para os mais jovens. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 8 diz: a irmã Lois, agora com 81 anos, continua servindo a Jeová fielmente. Parágrafo 10. Que excelente exemplo irmão Tony nos dá. Muitos idosos fiéis moram sozinhos, com filhos descrentes ou em casas de repouso. Eles também são um tesouro precioso. Por exemplo, um irmão chamado Tony hoje mora numa casa de repouso. Ele se batizou aos 20 anos em agosto de 1942, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Não demorou muito e ele já teve que lidar com a questão da neutralidade. Por se recusar a servir no exército, ele ficou 2 anos e meio na prisão. Ele e a esposa, Hilda, criaram 2 filhos na verdade. Ao longo dos anos, Tony serviu em 3 congregações como superintendente-presidente, hoje chamado coordenador do corpo de anciãos, e como superintendente de assembleia de circuito. Ele realizou reuniões e estudos bíblicos numa prisão estadual. Hoje, com 98 anos, Tony nem pensa em desistir. Ele continua fazendo o seu melhor para servir a Jeová, ombro a ombro com os irmãos da congregação dele. Parágrafo 11. Como podemos mostrar que os idosos são valiosos para nós? Como podemos mostrar que esses idosos são valiosos para nós? Os anciãos podem incluí-los nas atividades da congregação sempre que isso for possível. Nós podemos dar atenção a eles por visitá-los ou por fazer uma ligação de vídeo para eles. Se conhecemos um idoso que mora sozinho, que mora com filhos descrentes ou que vive numa casa de repouso longe da congregação dele, precisamos dar a ele uma atenção especial. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar nos esquecendo desses queridos idosos. Alguns deles podem achar que não é apropriado falar sobre si mesmos, ou podem achar difícil fazer isso. Mas se fizermos perguntas a eles e os ouvirmos contar as alegrias que já tiveram na organização de Jeová, vamos nos sentir muito encorajados. Parágrafo 12. Que tipo de irmãos podemos encontrar em nossa própria congregação? Talvez fiquemos surpresos, mas em nossa própria congregação podemos encontrar idosos fiéis que são um excelente exemplo para nós. Uma irmã chamada Harriet já estava servindo a Jeová por décadas em sua congregação em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então ela teve que se mudar para morar com a filha. Os irmãos de sua nova congregação tiraram tempo para conhecê-la melhor e acabaram encontrando um tesouro. A irmã Harriet contou para eles muitas histórias sobre a pregação na época em que ela aprendeu a verdade, por volta de 1925. Naquele tempo, quando ia ao campo, ela sempre levava na bolsa uma escova de dentes, para caso fosse presa. Na verdade, por 2 vezes, em 1933, ela ficou presa durante uma semana. Nessas 2 ocasiões, seu marido, que não era cristão, mas a apoiava, cuidou de seus 3 filhos pequenos. Com certeza, idosos fiéis como Harriet merecem todo o nosso respeito. Parágrafo 13. O que aprendemos sobre a importância dos idosos para a organização de Jeová? Nossos irmãos e irmãs idosos são importantes para a organização de Jeová.
Eles puderam ver com os próprios olhos como Jeová já abençoou de diversas maneiras sua organização e eles mesmos de modo pessoal. Eles também tiveram a chance de aprender lições importantes com seus próprios erros. Então considere esses irmãos como uma fonte de sabedoria e aprenda tudo o que puder com a experiência deles. Provérbios 18, 4. Se tirar tempo para conhecê-los melhor, sua fé vai ficar mais forte e você sempre vai aprender alguma coisa com eles. Aprenda com a sabedoria e a experiência dos idosos. Parágrafo 14. Que incentivo Deuteronômio 32:7 nos dá? Tome a iniciativa de conversar com os idosos. Deuteronômio 32:7 diz: Lembre-se dos tempos antigos. Considerem os anos de gerações anteriores. Pergunte ao seu pai, e ele lhe contará, aos anciãos em seu meio, e eles o informarão. Eles podem até não ter uma visão tão boa, nem ter tanta força para falar ou andar. Mas o coração deles ainda é jovem, e eles fizeram um bom nome aos olhos de Jeová. Eclesiastes 7:1. Sempre lembre por que Jeová considera os idosos preciosos. Continue tratando esses queridos irmãos com todo respeito. Faça como Eliseu. Ele insistiu para ficar ao lado de Elias em seu último dia juntos. Eliseu disse 3 vezes para Elias: Não o deixarei. Segundo Reis 2, 4 e 6. Parágrafo 15. Que perguntas podemos fazer para os idosos? Mostre que se interessa pelos idosos por fazer perguntas bondosas a eles. Você pode perguntar algo como: quando era mais jovem, o que te fez ter certeza de que tinha encontrado a verdade? Como as situações que viveu o fizeram se sentir mais achegado a Jeová? O que te ajudou a continuar servindo a Jeová com alegria? Daí escute com atenção quando eles forem contando suas histórias. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 14 e 15 diz: Foi muito bom para Eliseu ficar ao lado de Elias. Da mesma maneira, hoje podemos aprender muito por ouvir as experiências daqueles que servem a Jeová há bastante tempo. Parágrafo 16. Quais os benefícios de irmãos mais velhos e mais jovens conversarem uns com os outros? Quando irmãos mais velhos e mais jovens conversam uns com os outros, todos saem encorajados. Os mais jovens aumentam sua confiança de que Jeová cuida de seus servos fiéis, e os de mais idade se sentem amados. Nossos irmãos idosos vão gostar muito de contar para você como foram abençoados por Jeová ao longo da vida. Parágrafo 17. Por que podemos dizer que nossos fiéis irmãos idosos ficam mais bonitos com o passar dos anos? Geralmente, a beleza física diminui com a idade. Mas aqueles que são leais a Jeová ficam cada dia mais bonitos aos olhos dele. Por quê? Porque ao longo dos anos, eles sempre permitiram que o Espírito de Deus os lapidasse, ou seja, os ajudasse a desenvolver belas qualidades. Quanto mais conhecermos nossos preciosos irmãos idosos e quanto mais aprendermos com eles, mais os veremos como um tesouro de valor incalculável. Parágrafo 18. O que vamos ver no próximo estudo? A congregação fica mais forte não só quando os mais jovens dão valor aos mais idosos, mas também quando os idosos dão a devida importância aos mais jovens. No próximo estudo,
vamos ver como os idosos podem mostrar que dão valor aos que são mais jovens na congregação. Qual é a sua resposta? Por que Jeová considera os idosos fiéis valiosos? Qual a importância dos idosos para a congregação? Por que é bom conhecermos melhor os idosos da nossa congregação? Cântico 144. Olhe para as bênçãos. Fim do artigo. Estudo 36. Este artigo será estudado na semana de 8 a 14 de novembro. Valorize a força dos jovens. Texto temático. A glória dos jovens é a sua força. Provérbios 20, 29. Cântico 88. Os teus caminhos quero entender. O que vamos ver? É tão bom termos em nossas congregações tantos jovens dispostos a apoiar a organização de Jeová. Os mais idosos, independentemente de sua cultura, podem ajudar os mais jovens a usar sua força no serviço de Jeová. Parágrafo 1. Ao passo que vamos envelhecendo, que bom alvo podemos ter? Ao passo que envelhecemos, podemos sentir um medo, o de não sermos mais úteis para Jeová como no passado. É verdade que agora talvez não tenhamos tanta energia como antes, mas o tempo nos deu sabedoria e experiência, e nós podemos usá-las para ajudar os jovens a atingir o seu potencial e a assumir novas responsabilidades. Um irmão que é ancião há muitos anos disse: "Quando comecei a sentir o peso da idade, me senti feliz de que havia na congregação jovens qualificados para assumir o trabalho." Parágrafo 2. O que vamos ver neste estudo? No estudo anterior, vimos por que é bom os jovens terem amizade com os mais velhos. Neste estudo, vamos ver 4 qualidades que os mais idosos podem mostrar: humildade, modéstia, gratidão e generosidade. Essas qualidades vão ajudar os mais velhos a trabalhar lado a lado com os mais novos, e isso vai ser bom para toda a congregação. Seja humilde. Parágrafo 3. De acordo com Filipenses 2, 13 e 4, o que é humildade? Como o idoso pode mostrá-la? Para ajudar os jovens, os idosos precisam ser humildes. A pessoa humilde é aquela que encara as outras como superiores. Filipenses 2, 13 e 4 diz: "Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade, considerem os outros superiores a vocês, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros." Há vários modos de um idoso mostrar essa qualidade. Por exemplo, muitas atividades na congregação podem ser feitas de modos diferentes, e todos esses modos estão de acordo com a Bíblia e funcionam bem. O idoso que é humilde não espera que todo mundo cumpra essas designações do mesmo jeito que ele cumpria. Embora tenha muita experiência para compartilhar com os mais novos, o idoso humilde entende que a cena deste mundo está mudando. Por isso, ele sabe que talvez seja necessário aprender a se adaptar a coisas novas. 1 Coríntios 7:31. Parágrafo 4. Como os superintendentes de circuito mostram uma atitude parecida com a dos levitas? Os idosos que são humildes reconhecem que, ao passo que vão ficando mais velhos, talvez não consigam mais fazer tanto quanto antes. Veja, por exemplo, nossos superintendentes de circuito. Quando completam 70 anos, eles são convidados para servir numa modalidade diferente. Para os que fizeram essa mudança, isso pode ser um desafio. Afinal, eles davam muito valor ao privilégio de servir aos irmãos. O amor pelo serviço no circuito ainda é forte no coração deles. Mesmo assim, eles entendem que esse trabalho precisa ser feito por mãos mais jovens. Esses queridos irmãos mostram uma atitude bem parecida com a dos levitas no antigo Israel. Quando completavam 50 anos, os levitas tinham que parar de servir no tabernáculo. Mas a alegria desses levitas mais velhos não dependia de um privilégio específico. Pelo contrário,
eles se dedicavam totalmente aos trabalhos que ainda podiam realizar e também faziam o possível para ajudar os mais novos. O mesmo acontece com aqueles que não são mais superintendentes de circuito. Embora não possam mais visitar e encorajar várias congregações, eles são uma grande bênção para a congregação em que estão. Parágrafo 5. O que você aprende com o exemplo de Dan e Katie? Veja o exemplo de Dan. Ele serviu como superintendente de circuito por 23 anos. Quando Dan fez 70 anos, ele e sua esposa Katie foram designados como pioneiros especiais. Como eles se adaptaram à sua nova circunstância? Dan diz que agora ele está mais ocupado do que nunca. Ele cuida de suas responsabilidades na congregação, ajuda irmãos a se tornar servos ministeriais e treina outros para participar no testemunho metropolitano e na pregação em prisões. Irmãos idosos, quer vocês estejam no serviço de tempo integral, quer não, vocês podem fazer muito para ajudar outros. Como? Tentem se adaptar às suas novas circunstâncias, estabeleçam novos alvos e se concentrem no que vocês podem fazer, não no que vocês não podem. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 4 e 5. Um superintendente de circuito completa 70 anos de idade. Então ele e sua esposa recebem uma nova designação. Eles usam seus anos de experiência para treinar outros na congregação onde estão servindo. A legenda da imagem diz: os idosos são generosos e compartilham suas experiências com outros. Seja modesto. Parágrafo 6. Por que é bom ser modesto? Ilustre. A pessoa modesta reconhece suas limitações. Por ser modesta, ela não espera de si mesma mais do que consegue fazer. Como resultado, ela continua feliz e produtiva. Podemos comparar a pessoa modesta com alguém dirigindo um carro numa subida. Para subir a ladeira, o motorista precisa reduzir a marcha. É verdade que ele talvez tenha que diminuir a velocidade, mas ele vai continuar seguindo em frente. Da mesma forma, a pessoa modesta reconhece quando é hora de reduzir a marcha para continuar ativa e produtiva no serviço de Jeová. Parágrafo 7. Como Barzilai mostrou que era modesto. Pense no exemplo de Barzilai. Quando tinha 80 anos, ele foi convidado pelo rei Davi para fazer parte da corte real. Por ser modesto, Barzilai não aceitou o convite do rei. Ele reconheceu que, por causa de sua idade, ele tinha algumas limitações. Então Barzilai sugeriu que um homem mais jovem, Quimã, fosse no lugar dele. Assim como Barzilai, homens mais velhos ficam felizes de dar a homens mais novos a oportunidade de cuidar de alguns trabalhos. Parágrafo 8. Como o rei Davi mostrou que era modesto quando quis construir o templo. O rei Davi também foi um exemplo excelente de modéstia. Uma das coisas que ele mais queria era construir um templo para Jeová. Mas Jeová o informou de que esse privilégio seria dado para seu filho, Salomão. Davi aceitou a decisão de Jeová e fez o máximo que pôde para apoiar a construção. Davi não achou que só ele era qualificado para aquela designação, já que Salomão era jovem e inexperiente. 1 Crônicas 29:1. Davi reconhecia que o sucesso da construção dependia da bênção de Jeová, não da idade ou da experiência daqueles responsáveis pelo trabalho. Assim como Davi, os que hoje são idosos continuam ativos, mesmo que sua designação tenha mudado. E eles sabem que Jeová vai abençoar os jovens que estão cuidando do trabalho que eles cuidavam antes. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 8 diz: o rei Davi aceitou quando Jeová decidiu que Salomão construiria o templo. Parágrafo 9. Como um membro de uma comissão de filial mostrou que era modesto. Um exemplo moderno de alguém que mostrou modéstia é de um irmão chamado Shigel. Em 1976, quando tinha 30 anos, ele foi designado para ser membro de uma comissão de filial. Em 2004,
ele se tornou o coordenador da comissão de filial. Tempos depois, ele percebeu que já não era tão forte quanto antes e já não tinha mais a mesma agilidade para cuidar do trabalho. Então Shigeo orou sobre o assunto e pensou se não seria melhor que um irmão mais novo assumisse suas responsabilidades. Hoje Shigeo não é mais o coordenador, mas continua servindo como membro ativo da comissão de filial. Como vimos nos exemplos de Barzilai, do rei Davi e de Shigeo, a pessoa que é humilde e modesta não vai se concentrar na inexperiência dos mais novos, mas sim nos pontos fortes deles. Ela vai encará-los não como rivais, mas como companheiros de trabalho. Seja grato. Parágrafo 10. Como os idosos encaram os mais novos na congregação? Para os idosos, os mais jovens são presentes de Jeová. Eles são gratos por tudo que os mais jovens fazem. Ao passo que sua energia vai diminuindo, os mais velhos ficam felizes de saber que, na congregação, há jovens com força e disposição para fazer todo o trabalho necessário. Parágrafo 11. Como Ruth 4, 13 a 16, mostra que é bom sermos gratos pela ajuda dos mais novos. Na Bíblia, Noemi foi um ótimo exemplo de uma idosa que mostrou gratidão. Ela aceitou a ajuda de sua nora Ruth, que era mais nova que ela. De início, Noemi incentivou Ruth a voltar para seu próprio povo. Mas quando Ruth insistiu em voltar com Noemi para Belém, ela aceitou o apoio leal de Ruth. E isso foi uma grande bênção para essas duas mulheres. Ruth 4, 13 a 16 diz: Assim, Boaz tomou Ruth e ela se tornou sua esposa. Ele teve relações com ela e Jeová permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja Jeová, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele seja proclamado em Israel. Ele revigorou a sua vida e vai ampará-la na sua velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e é para você melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino e o segurou no colo, e passou a cuidar dele. Idosos que são humildes seguem o exemplo de Noemi. Parágrafo 12. Como o apóstolo Paulo mostrou que era grato. O apóstolo Paulo era grato pela ajuda que recebia. Por exemplo, ele agradeceu aos irmãos de Filipos pelos presentes que lhe mandaram. Ele também agradeceu a ajuda que recebeu de Timóteo. E Paulo agradeceu a Deus pelos irmãos que foram encorajá-lo quando estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Paulo era uma pessoa dinâmica que já tinha viajado milhares de quilômetros para pregar e para fortalecer as congregações. Mesmo assim, ele não era orgulhoso demais para aceitar a ajuda de seus irmãos na fé. Parágrafo 13. Como os idosos podem mostrar gratidão pelos mais novos? Se você já é idoso, existem várias maneiras de mostrar que é grato pelos jovens de sua congregação. Por exemplo, alguns deles podem se oferecer para dar uma carona, fazer compras ou fazer qualquer outra coisa para você. Então, seja grato e aceite a ajuda deles. Encare a ajuda como uma prova do amor de Jeová por você. Isso pode até criar uma grande amizade entre você e a pessoa que ofereceu a ajuda. Sempre mostre interesse pelo crescimento espiritual de seus amigos mais jovens. Diga a eles que você fica muito feliz de ver jovens se esforçando para fazer mais na congregação. E sempre que possível, compartilhe com eles as experiências que teve na vida. Se fizer isso, você vai se mostrar grato a Jeová pelos jovens que lhe atraiu para a congregação. Colossenses 3,15. Seja generoso. Parágrafo 14. Como o rei Davi mostrou que era generoso. O exemplo do rei Davi nos mostra outra qualidade importante que os idosos precisam ter: a generosidade. Davi doou para a construção do templo uma quantidade enorme de dinheiro e de itens valiosos retirados de seu próprio tesouro. E ele fez isso, mesmo sabendo que o crédito da construção iria para seu filho Salomão. Em nossos dias,
Pode ser que não tenhamos mais força física para participar da construção de locais usados na adoração a Jeová. Mesmo assim, podemos apoiar essas construções com nossos donativos, de acordo com nossas circunstâncias. E nós podemos compartilhar com os mais jovens a experiência que adquirimos com o passar dos anos. Parágrafo 15. Que coisas valiosas o apóstolo Paulo compartilhou com Timóteo? Com relação à generosidade, pense no exemplo deixado pelo apóstolo Paulo. Ele convidou Timóteo para se juntar a ele no trabalho missionário. De modo generoso, Paulo compartilhou com esse homem mais jovem seus métodos de pregação e de ensino. O treinamento de Paulo ajudou Timóteo a ser um bom pregador e instrutor das boas novas. Timóteo, por sua vez, usou os métodos de Paulo para treinar outros. Parágrafo 16. Porque Shigel treinou outros. Os que são mais idosos não acham que vão se tornar inúteis para a congregação se treinarem os mais jovens. Por exemplo, Shigel, mencionado antes, passou anos dando treinamento para membros mais novos da comissão de filial. Ele fez isso porque sabia que seria bom para a obra do reino do país onde serve. Como resultado, quando chegou o momento, já havia um irmão bem treinado para substituí-lo como coordenador. Shigel continua compartilhando com irmãos mais novos seus mais de 45 anos de experiência como membro da comissão de filial. Irmãos como ele são uma bênção para todo o povo de Deus. Parágrafo 17. O que os mais velhos podem dar a outros? Vocês, queridos irmãos idosos, são uma prova viva de que a vida é mais feliz quando servimos a Jeová com fé e integridade. Seu exemplo mostra que vale a pena aprender os princípios da Bíblia e colocá-los em prática. Vocês sabem por experiência própria como as coisas eram feitas no passado, mas também percebem que é importante se adaptar aos novos tempos. E mesmo vocês, idosos que se batizaram recentemente, têm muito para oferecer. Vocês podem contar a alegria de conhecer a Jeová mais tarde na vida. Os jovens vão gostar muito de ouvir suas histórias e as lições que vocês aprenderam. Se praticarem o dar e compartilharem sua grande bagagem de experiência com os mais novos, vocês vão receber muitas bênçãos de Jeová. Lucas 6:38 diz: Pratiquem o dar e lhes será dado. Derramarão na dobra da sua roupa uma boa medida, comprimida, sacudida e transbordante. Pois com a medida com que vocês medem, medirão a vocês em troca. Parágrafo 18. Como idosos e jovens podem ajudar uns aos outros? Se jovens e idosos tiverem amizade entre si, eles poderão dar e receber apoio. Cada grupo tem algo que o outro não tem. Os idosos têm a sabedoria e a experiência que ganharam com o passar dos anos. Que os jovens têm energia e força. Quando jovens e idosos trabalham lado a lado como amigos, eles louvam nosso amoroso Pai Celestial e se tornam bênçãos para todos os irmãos da congregação. Como estas qualidades ajudam os idosos a treinar e a encorajar os mais jovens na congregação? Humildade e modéstia. Gratidão. Generosidade. Cântico 90. Encorajando uns aos outros. Fim do artigo. Estudo 37. Este artigo será estudado na semana de 15 a 21 de novembro. Vou fazer tremer todas as nações. Texto temático. Vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações. Ageu 2:7. Cântico 24. Venham para o monte de Jeová. O que vamos ver? Este estudo ajusta nosso entendimento sobre Ageu 2:7. Vamos ver como podemos participar do trabalho empolgante que está fazendo todas as nações tremer. Também vamos aprender que esse trabalho resulta em dois tipos de reação, uma positiva e outra negativa.
Parágrafos 1 e 2. Que tremor o profeta Ageu disse que aconteceria em nossos dias? Em poucos minutos, lojas e prédios antigos começaram a desabar como um castelo de cartas. Todo mundo entrou em pânico. Muitos disseram que o tremor durou 2 minutos. Mas para mim pareceu uma eternidade. Esses são comentários de algumas pessoas que sobreviveram a um terremoto que atingiu o Nepal em 2015. Se vivesse uma experiência traumática como essa, você jamais esqueceria. Em nossos dias, estamos vivendo um tipo diferente de tremor. Esse tremor não atinge apenas uma cidade ou um país, mas todas as nações do mundo, e ele está acontecendo há muitos anos. O profeta Ageu predisse que esse tremor ia acontecer em nossos dias. Ele escreveu: "Pois assim diz Jeová dos exércitos, mais uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco." Ageu 2:6. Parágrafo 3. Por que podemos dizer que o tremor predito por Ageu é diferente de um terremoto? O tremor da profecia de Ageu não é como um terremoto que só traz destruição. Em vez disso, ele tem bons resultados. O próprio Jeová nos diz: "Vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações, e vou encher esta casa de glória." Ageu 2:7. Qual era o significado dessa profecia para as pessoas que viviam nos dias de Ageu? E o que ela significa para nós hoje? Vamos ver as respostas e descobrir qual é o nosso papel no trabalho que faz as nações tremer. Uma mensagem motivadora nos dias de Ageu. Parágrafo 4. Por que Jeová enviou o profeta Ageu aos judeus? Jeová deu ao profeta Ageu um trabalho importante para fazer. Veja o que aconteceu antes de ele receber essa designação. Ageu provavelmente estava entre os judeus que saíram do exílio em Babilônia e voltaram para Jerusalém em 537 a.C. Não muito tempo depois de chegarem ali, esses servos fiéis de Deus lançaram o alicerce do templo, a casa de Jeová. Mas pouco depois, aconteceu algo muito triste. Alguns inimigos os fizeram desanimar e parar de construir o templo. Então, em 520 a.C., Jeová enviou Ageu para ajudar seus servos a recuperar o zelo e voltar a construir o templo. A nota diz: "Sabemos que Ageu foi bem-sucedido no trabalho que Jeová deu para ele, porque a construção do templo foi terminada em 515 a.C. Fim da nota. Parágrafo 5. Por que a mensagem de Ageu deve ter encorajado o povo de Deus? A mensagem que Ageu levou aos judeus tinha como objetivo fortalecer a fé deles em Jeová. Cheio de coragem, o profeta disse para aquele povo desanimado: "Sejam fortes todos vocês, povo desta terra, diz Jeová, e trabalhem, pois eu estou com vocês, diz Jeová dos exércitos." Ageu 2:4. A expressão Jeová dos exércitos deve ter encorajado o povo. Jeová tem à sua disposição um grande exército de anjos guerreiros que obedecem a ele. Então, se quisessem ser bem-sucedidos, os judeus precisariam confiar em Jeová. Parágrafo 6. O tremor que Ageu predisse teria que resultado? Jeová mandou Ageu dizer aos judeus que ele ia fazer tremer todas as nações. Essa mensagem encorajou aqueles judeus que tinham ficado desanimados e parado de construir o templo. Ela era uma garantia de que Jeová ia fazer tremer a Pérsia, a potência mundial da época. Com que resultado? Primeiro, o povo de Deus conseguiria terminar a construção do templo. Daí,
Até mesmo quem não fosse judeu ia se juntar a eles para adorar a Jeová em seu templo reconstruído. Realmente, a mensagem de Ageu foi um encorajamento e tanto para o povo de Deus. Um trabalho que faz a terra tremer em nossos dias. Parágrafo 7. Hoje participamos de que trabalho que faz as nações tremer? Explique. O que a profecia de Ageu significa para nós hoje? Mais uma vez, Jeová está fazendo todas as nações tremer. Só que dessa vez nós estamos envolvidos nisso. Pense no seguinte: em 1914 o reino de Deus começou a governar no céu e Jeová fez Jesus se tornar o rei desse reino. Essa foi uma má notícia para os líderes mundiais. Os tempos determinados das nações tinham se cumprido. Em outras palavras, o período sem um governante representando diretamente a Jeová tinha acabado. Lucas 21, 24. Por isso, especialmente desde 1919, o povo de Jeová está divulgando para todos que o reino de Deus é a única esperança para a humanidade. A pregação dessas boas novas do reino está sacudindo o mundo inteiro. Mateus 24, 14. Parágrafo 8. De acordo com Salmo 2, 1 a 3, como a maioria das nações reage à mensagem do reino? Como as pessoas reagem a essa mensagem? A maioria não reage bem. O Salmo 2, 1 a 3 diz: Por que as nações estão agitadas e os povos maquinam coisas vãs? Os reis da terra tomam sua posição e os governantes se unem contra Jeová e contra o seu ungido. Dizem: Vamos nos livrar das suas correntes e arrancar as suas cordas. As nações estão agitadas. Elas se recusam a aceitar o governante escolhido por Deus. Para elas, a mensagem do reino que pregamos não são boas novas. Na verdade, alguns governantes até proibiram o trabalho de pregação. Apesar de muitos desses governantes afirmarem que servem a Deus, eles não querem abrir mão do poder e autoridade que têm. Então, assim como os governantes dos dias de Jesus, eles mostram que estão contra o ungido de Jeová por atacar os seguidores fiéis dele. Atos 4, 25 a 28. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 7 e 8. Ageu encorajou o povo a trabalhar com toda a dedicação na reconstrução do templo. Hoje, o povo de Deus trabalha com toda a dedicação na pregação das boas novas. Um casal prega sobre o último tremor que acontecerá em breve. A legenda da imagem diz: Você está participando o máximo que pode no trabalho que está fazendo as nações tremer? Parágrafo 9. O que Jeová está fazendo apesar da reação negativa das nações? Qual é a resposta de Jeová à reação negativa das nações? O Salmo 2, 10 a 12 responde: Agora, ó reis, mostrem perspicácia, aceitem a correção, ó juízes da terra. Sirvam a Jeová com temor e alegrem-se com tremor. Honrem o Filho, para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Felizes todos os que se refugiam nele. Por ser amoroso, Jeová ainda está dando tempo para que esses inimigos possam mudar de atitude e aceitar o reino de Deus. Mas esse tempo está se esgotando. Hoje estamos vivendo nos últimos dias desse sistema de coisas. 2 Timóteo 3:1. Agora, mais do que nunca, é urgente que as pessoas conheçam a verdade e façam a escolha certa. Uma reação positiva ao tremor. Parágrafo 10. Ageu 2, 7 a 9 diz que o tremor de todas as nações causaria que reação positiva?
Ageu 2, 7 a 9 diz: E vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações. E vou encher esta casa de glória, diz Jeová dos exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz Jeová dos exércitos. A futura glória desta casa será maior do que a da anterior, diz Jeová dos exércitos. E estabelecerei a paz neste lugar, diz Jeová dos exércitos. Algumas pessoas reagem bem ao tremor profetizado por Ageu. Ele nos conta que, como resultado desse tremor, as coisas preciosas, pessoas boas, de todas as nações, passariam a adorar a Jeová. A nota diz: esse é um ajuste em nosso entendimento. Em nossas publicações já foi dito que não seria esse tremor que atrairia as pessoas sinceras à adoração verdadeira. Fim da nota. E outros profetas, como Isaías e Miqueias, também falaram de acontecimentos dos últimos dias parecidos com esse. Isaías 2, 2 a 4, nota, e Miqueias 4, 1 e 2, nota. Parágrafo 11. Como um irmão reagiu quando ouviu pela primeira vez a mensagem do reino? Veja, por exemplo, o que aconteceu com o irmão Ken, que hoje serve na sede mundial. Já se passaram uns 40 anos desde que ele ouviu a mensagem do reino pela primeira vez. Mas ele se lembra como se fosse hoje de sua reação ao que ouviu. Ele conta: quando ouvi a verdade da palavra de Deus pela primeira vez, eu fiquei muito feliz de aprender que estamos vivendo nos últimos dias desse sistema de coisas. Eu entendi que, para ser aprovado por Deus e ganhar a vida eterna, eu teria que fugir deste mundo instável e ficar firme ao lado de Jeová. Então orei pedindo ajuda e dei esses passos imediatamente. Deixei este mundo para trás e busquei me proteger no reino de Deus, que jamais será abalado. Parágrafo 12. Nestes últimos dias, como o templo espiritual de Jeová está se enchendo de glória. Não temos dúvidas de que Jeová está abençoando seu povo. Nestes últimos dias, estamos vendo um enorme aumento no número de pessoas que adoram a Deus. Em 1914, éramos apenas alguns milhares. Hoje somos mais de 8 milhões adorando ativamente a Deus, e outros milhões se juntam a nós todo ano para celebrar a morte de Cristo. Assim, o templo espiritual de Jeová, ou seja, a estrutura que ele montou para a adoração pura, fica com seus pátios terrestres cheios de coisas preciosas de todas as nações. Isso com certeza dá glória a Jeová. Mas outra coisa que também glorifica o nome de Jeová são as mudanças que esses milhões de pessoas fazem para se revestir da nova personalidade. Efésios 4, 22 a 24. Parágrafo 13. O aumento no número de adoradores de Jeová cumpre que outras profecias? Tudo isso que vem acontecendo está cumprindo outras profecias, como a que encontramos em Isaías capítulo 60. O versículo 22 desse capítulo diz: O pequeno se tornará 1000, e o menor uma nação forte. Eu, Jeová, apressarei isso no tempo devido. Por causa do aumento no número de pessoas que adoram a Deus, algo maravilhoso acontece. Ao virem para a organização de Jeová, essas coisas preciosas trazem com elas muitos talentos e habilidades, sem falar da disposição de pregar as boas novas do reino. Isaías chamou essas habilidades que estão à disposição do povo de Jeová de leite das nações. Isaías 60, 5 e 16. Com a ajuda desses homens e mulheres talentosos, o trabalho de pregação está sendo feito em 240 países e estão sendo produzidas publicações em mais de 1000 idiomas.
A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 13. O povo de Deus em toda a terra está feliz, pregando a outros sobre o reino de Deus. É hora de decidir. Parágrafo 14. Que decisão as pessoas precisam tomar agora? Neste tempo do fim, por Jeová fazer as nações tremer, as pessoas se veem obrigadas a tomar uma decisão. Ou elas apoiam o reino de Deus, ou confiam nos governos humanos. Essa é a decisão que todo mundo tem que tomar. É claro que, como servos de Jeová, obedecemos às leis do governo. Mas somos totalmente neutros. Não nos envolvemos na política deste mundo. Sabemos que a única solução confiável para os problemas humanos é o reino de Deus. Esse reino não faz parte deste mundo. Parágrafo 15. O livro de Apocalipse fala sobre que grande teste de lealdade. O livro de Apocalipse diz que nos últimos dias, a lealdade do povo de Deus será testada. A pressão sobre nós vai ser muito grande. Os governos vão exigir que adoremos e apoiemos a eles, e vão perseguir quem se recusar a fazer isso. Eles vão obrigar todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. No passado, os escravos recebiam uma marca permanente para mostrar a quem eles pertenciam. Do mesmo modo, em nossos dias, haverá muita pressão da comunidade para que todas as pessoas tenham uma marca, ou seja, mostrem a quem dão o seu apoio. E os pensamentos e ações das pessoas é que vão deixar claro que elas apoiam sistemas políticos. Parágrafo 16. Por que é urgente avaliarmos como está a nossa lealdade a Jeová? E nós? Vamos aceitar receber essa marca? Vamos apoiar os governos? Quem se recusar a fazer isso vai enfrentar muitos perigos e dificuldades. O livro de Apocalipse explica que ninguém vai poder comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca. Apocalipse 13:17. Mas os servos de Deus também sabem o que ele vai fazer com aqueles que tiverem a marca citada em Apocalipse 14, 9 e 10. Por isso, em vez de receber essa marca, eles vão como que escrever na mão, pertencente a Jeová. Isaías 44, 5. Agora é a hora de avaliarmos se somos mesmo leais a Jeová. Se formos, Jeová vai sentir orgulho de dizer que pertencemos a Ele. O último tremor. Parágrafo 17. O que precisamos lembrar sobre a paciência de Jeová? Jeová tem sido muito paciente nestes últimos dias. Ele não quer que ninguém seja destruído. E Ele está dando a todos a chance de se arrepender e de fazer a escolha certa. Mas a paciência de Jeová tem limites. Quem rejeitar a oportunidade que Ele está dando, vai se colocar numa situação parecida com a de Faraó nos dias de Moisés. Jeová disse a Faraó: Eu já poderia ter estendido a mão para atingir você e o seu povo com uma praga devastadora, e você teria sido eliminado da face da terra. Mas é exatamente por esta razão que o deixei vivo, para lhe mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Êxodo 9, 15 e 16. Todas as nações vão acabar tendo que reconhecer que Jeová é o único Deus verdadeiro. Como isso vai acontecer? Parágrafo 18. A. Sobre que outro tipo de tremor Ageu 2:6 e 20 a 22 fala? B. Como sabemos que as palavras de Ageu vão ter um cumprimento no futuro? Centenas de anos depois da morte de Ageu,
O apóstolo Paulo foi inspirado a dizer que as palavras de Ageu 2:6 e 20-22 teriam um cumprimento futuro. Ageu 2:6 diz: Pois assim diz Jeová dos exércitos, mais uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco. Os versículos 20-22 dizem: No dia 24 do mês, Ageu recebeu pela segunda vez a palavra de Jeová. Diga a Zorobabel, governador de Judá: Farei tremer os céus e a terra. Destruirei o trono de reinos e aniquilarei a força dos reinos das nações. E destruirei o carro de guerra e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Paulo escreveu: Agora ele prometeu: Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção das coisas que serão abaladas, as coisas feitas, a fim de que permaneçam as coisas que não serão abaladas. Hebreus 12, 26 e 27. Esse tremor é diferente daquele citado em Ageu 2:7. Ele significa que aqueles que, como Faraó, se negarem a reconhecer o direito de Jeová governar, vão ser destruídos para sempre. Parágrafo 19. O que não vai sofrer nenhum tremor, e como sabemos disso? O que não vai ser abalado nem eliminado? Paulo continua: Já que receberemos um reino que não pode ser abalado, continuemos a receber bondade imerecida, por meio da qual podemos prestar a Deus serviço sagrado de modo aceitável, com temor e reverência. Hebreus 12, 28. Depois desse grande tremor final, quando a poeira baixar, apenas o governo de Deus não terá sido abalado. Ele ainda estará firme e forte. Parágrafo 20. Que decisão as pessoas precisam tomar e como podemos ajudá-las? Não há tempo a perder. As pessoas precisam decidir: ou elas continuam a apoiar o estilo de vida promovido pelo mundo, ou se esforçam para viver de acordo com a vontade de Deus. A primeira opção leva à destruição, já a segunda leva à vida eterna. Por meio do trabalho de pregação, podemos ajudar as pessoas a tomar essa decisão importante. Vamos continuar a ajudar essas coisas valiosas a apoiar o reino de Deus. E vamos sempre ter em mente o que nosso Senhor Jesus nos falou: Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. O que você aprendeu com os seguintes textos? Salmo 2, 1-3. Ageu 2, 7-9. Ageu 2, 20-22. Cântico 40. Você já decidiu? Fim do artigo. Estudo 38. Este artigo será estudado na semana de 22 a 28 de novembro. Achegue-se a Jeová e a seus irmãos na fé. Texto temático: Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês. João 20:17. Cântico 3. Jeová, minha força e esperança. O que vamos ver? Nós temos o privilégio maravilhoso de fazer parte de uma família amorosa de irmãos e irmãs na fé. Todos nós queremos contribuir para que o amor que nos une fique cada vez mais forte. Mas como podemos fazer isso? Por imitar o modo como nosso amoroso Pai nos trata e por seguir o exemplo de Jesus e de nossos irmãos e irmãs. Parágrafo 1. O que Jeová pode ser para nós? Jeová tem uma família de adoradores. Ela é formada por Jesus, o primogênito de toda a criação,
e por uma grande quantidade de anjos. Colossenses 1,15. Além disso, quando Jesus esteve na terra, ele ensinou que humanos fiéis também podiam considerar Jeová como Pai. Falando com seus discípulos, Jesus se referiu a Jeová como meu Pai e Pai de vocês. Quando nos dedicamos a Jeová e nos batizamos, passamos a fazer parte de uma família de irmãos e irmãs que nos amam. Parágrafo 2. O que vamos ver neste estudo? Alguns acham difícil ver Jeová como um pai amoroso. Outros talvez não saibam como podem mostrar amor por seus irmãos e irmãs na fé. Este estudo vai nos mostrar como Jesus nos ajuda a ver Jeová como um pai que nos ama, um pai a quem podemos nos achegar. Também vamos aprender como imitar Jeová no modo como tratamos nossos irmãos e irmãs na fé. Jeová quer que você se achegue a Ele. Parágrafo 3. Que detalhe importante da oração modelo nos faz sentir mais próximos de Jeová? Jeová é um Pai amoroso. Jesus quer que vejamos Jeová do mesmo modo que Ele vê, como um Pai amoroso de quem podemos nos aproximar, não como alguém frio e autoritário. Isso fica bem claro na oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Ele começou a oração modelo com as seguintes palavras: Pai Nosso. Mateus 6:9. Jesus podia ter nos ensinado a chamar Jeová de Todo-Poderoso, Criador, o Rei da Eternidade. Todos esses títulos estão corretos e aparecem na Bíblia. Mas Jesus nos ensinou a chamar Jeová de Pai, um termo que nos faz sentir mais achegados a Ele. Parágrafo 4. Como sabemos que Jeová quer se aproximar de nós? Você acha difícil ver Jeová como um pai amoroso? Alguns acham. Isso talvez aconteça por causa do modo desamoroso como foram criados. É muito consolador saber que Jeová entende exatamente como nos sentimos. Ele quer se aproximar de nós. É por isso que a sua palavra nos incentiva. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Tiago 4:8. Jeová nos ama e quer ser para nós o melhor pai que alguém poderia ter. Parágrafo 5. De acordo com Lucas 10:22, como Jesus nos ajuda a nos sentir achegados a Jeová? Jesus pode nos ajudar a nos aproximar de Jeová. Ninguém conhece Jeová melhor que Jesus. Ele imitou as qualidades de seu Pai com tanta perfeição que disse: Quem me vê, vê também o Pai. João 14:9. Jesus é como um irmão mais velho que nos ensina como respeitar nosso Pai e obedecer a Ele. Jesus também nos ensina como deixar Jeová feliz e ganhar a sua aprovação. E o mais importante, Jesus nos ajuda a entender as qualidades de Jeová como o seu grande amor e bondade. Lucas 10:22 diz: Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém sabe quem o Filho é, exceto o Pai. E ninguém sabe quem o Pai é, exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vamos ver alguns exemplos que mostram como Jeová é um Pai amoroso. Parágrafo 6. Como sabemos que Jeová escutava as orações de Jesus? Jeová escuta seus filhos. Veja algumas situações em que Jeová escutou seu filho primogênito. Quando esteve na terra, Jesus orou muitas vezes e Jeová com certeza o escutou. Jeová ouviu seu filho orar a respeito de decisões bem importantes que tinha que tomar, como, por exemplo, a escolha dos 12 apóstolos. Ele também ouviu Jesus orar quando estava muito preocupado. Pouco antes de ser traído, Jesus orou de todo o coração a seu Pai sobre o grande teste que estava para enfrentar. Nessa ocasião,
Jeová não só escutou a oração de Jesus, mas também enviou um anjo para fortalecer seu querido filho. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 6. Jeová envia um anjo para fortalecer Jesus no jardim de Getsêmani. A legenda da imagem diz: por ser um pai amoroso, Jeová enviou um anjo para fortalecer seu filho. Parágrafo 7. Como você se sente por saber que Jeová escuta nossas orações? Hoje, Jeová continua a escutar as orações dos seus servos, e ele responde a essas orações no momento certo e da melhor maneira possível. Uma irmã na Índia pôde ver isso acontecer em sua própria vida. Ela estava enfrentando sérios problemas emocionais. Então, ela orou de coração a Jeová e contou para ele o que estava acontecendo. Ela escreve: o programa do JW Broadcasting de maio de 2019 sobre como lidar com preocupações e ansiedades foi exatamente o que eu estava precisando. Ele foi uma resposta de Jeová às minhas orações. Parágrafo 8. Como Jeová mostrou que amava Jesus? Jeová amou Jesus e se preocupou com ele durante os dias difíceis que ele enfrentou enquanto esteve na terra. E Deus sente esse mesmo amor e preocupação por cada um de nós. Jeová cuidou de todas as necessidades espirituais, emocionais e físicas de Jesus. E ele deixou claro para seu filho que o amava e o aprovava. Por saber que sempre podia contar com seu amoroso Pai Celestial, Jesus nunca se sentiu sozinho. Parágrafo 9. Que provas temos de que Jeová nos ama? Assim como Jesus, todos nós já vimos com os próprios olhos Jeová mostrar que nos ama. Pense no seguinte: Jeová nos permite ser amigos dele e cuida do nosso emocional por meio de nossos irmãos e irmãs na fé, que nos fazem felizes. Jeová também cuida da nossa espiritualidade, sempre nos dando tudo o que precisamos para ter uma fé forte. E ele até nos ajuda em sentido físico, para que tenhamos o necessário para o nosso sustento. Quando paramos para pensar no amor de Jeová por nós, o nosso amor por ele aumenta. Trate seus irmãos na fé do mesmo modo que Jeová. Parágrafo 10. Como podemos imitar a Jeová? Jeová trata nossos irmãos e irmãs com amor. Mas para nós, pode ser difícil sentir e demonstrar amor por nossos irmãos. Afinal de contas, nós somos de culturas diferentes e tivemos criações diferentes. E todos nós cometemos erros que fazem outros se sentir frustrados ou decepcionados. Mesmo assim, cada um de nós pode contribuir para que o amor que nos une fique mais forte. Como? Por imitar nosso Pai e mostrar amor a nossos irmãos e irmãs. Vamos ver o que podemos aprender com o exemplo de Jeová. Parágrafo 11. Como Jesus imitou a terna compaixão de Jeová? Jeová mostra terna compaixão. Lucas 1,78. Quem tem compaixão se preocupa quando percebe que uma pessoa está sofrendo e busca maneiras de ajudar e consolar essa pessoa. O modo como Jesus tratava outros mostrou que ele imitava a compaixão de Jeová. Ao ver as multidões, Jesus sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Mas Jesus não apenas sentiu compaixão, ele fez algo para ajudar as pessoas. Ele curou doentes e reanimou aqueles que trabalhavam duro e estavam sobrecarregados. Mateus 11, 28 a 30. Parágrafo 12. Dê um exemplo de como podemos mostrar compaixão.
Para mostrarmos compaixão pelos irmãos, primeiro precisamos pensar nos desafios que eles enfrentam. Por exemplo, uma irmã talvez tenha um grave problema de saúde. Ela nunca reclama, mas talvez precise de algum tipo de ajuda. Será que ela está conseguindo cuidar direito da família? Será que ela ficaria feliz em receber ajuda para preparar a comida ou limpar a casa? Ou pode ser que um irmão tenha perdido o emprego. Que tal dar uma forcinha para ele enquanto ele não arranja outro trabalho? Talvez você possa dar para ele, de forma anônima, uma pequena quantia de dinheiro. Parágrafos 13 e 14. Como podemos ser generosos como Jeová? Jeová é generoso. Nós não devemos esperar nossos irmãos pedirem ajuda para mostrarmos compaixão por eles. Assim como Jeová, podemos tomar a iniciativa. Todo dia, Ele faz o sol se levantar sobre nós sem termos que pedir nada para Ele. E o calor do sol sustenta a vida de todos, não só daqueles que são gratos a Jeová. Por nos dar tudo o que precisamos, Jeová mostra que nos ama. E nós o amamos muito por ele ser tão bondoso e generoso. Imitando nosso Pai Celestial, muitos irmãos e irmãs tomam a iniciativa em mostrar generosidade. Por exemplo, em 2013, o supertufão Haiyan causou uma destruição enorme nas Filipinas. Muitos irmãos e irmãs perderam suas casas e seus bens. Mas nossa família espiritual ao redor do mundo foi rápida para dar a ajuda que eles precisavam. Muitos fizeram donativos ou ajudaram a reformar e construir quase 750 casas em menos de um ano. Outro exemplo de generosidade são os esforços das Testemunhas de Jeová durante a pandemia da Covid-19 para apoiar seus irmãos. Quando somos rápidos para apoiar nossa família espiritual, mostramos o quanto a amamos. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 12 a 14. Durante a pandemia da Covid-19, muitos irmãos se juntam para preparar e distribuir alimentos. A legenda da imagem diz: assim como Jeová, trate seus irmãos e irmãs com compaixão e generosidade. Parágrafos 15 e 16. De acordo com Lucas 6,36, como podemos imitar nosso Pai Celestial? Jeová é misericordioso e perdoador. Lucas 6,36 diz: sejam sempre misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Todo dia somos testemunhas da misericórdia de nosso Pai Celestial. E Jesus imitou muito bem o seu Pai. Mesmo vendo que seus seguidores eram imperfeitos, ele sempre os tratou de modo misericordioso e perdoador. Jesus até sacrificou sua vida para que os pecados deles fossem perdoados. Saber que Jeová e Jesus são misericordiosos e perdoadores, com certeza aumenta nosso amor por eles. O amor que une nossa família espiritual fica mais forte quando perdoamos liberalmente. Efésios 4,32. É claro que às vezes não é nada fácil perdoar. Então temos que nos esforçar para melhorar nessa questão. Algo que ajudou muito uma irmã foi o artigo da Sentinela: perdoem uns aos outros liberalmente. Ela escreve: estudar esse artigo me ajudou a mudar meu ponto de vista sobre esse assunto, a encará-lo de uma forma mais positiva. O artigo explicou que a disposição de perdoar outros não significa ter de aprovar o comportamento errado deles ou minimizar o mal que nos causaram. Perdoar significa eliminar qualquer ressentimento por tais erros e preservar a nossa própria paz. Quando perdoamos liberalmente nossos irmãos e irmãs, mostramos que os amamos e que imitamos nosso Pai, Jeová. Seja grato por fazer parte da família de Jeová.
Parágrafo 17. De acordo com Mateus 5,16, como podemos dar glória a nosso Pai Celestial? É um grande privilégio fazer parte de uma família mundial tão amorosa. Queremos que o maior número possível de pessoas se junte a nós para adorar a Deus. Por isso, precisamos tomar cuidado para não fazer nada que possa manchar a reputação do nosso Pai, Jeová, e do povo dele. Sempre tentamos nos comportar de um modo que faça as pessoas aceitar as boas novas. Mateus 5,16 diz: Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 17. Uma mãe ajuda a filha a enviar uma carta de encorajamento para um irmão na prisão. A legenda da imagem diz: Todos em nossa família espiritual mostram que se importam uns com os outros. Parágrafo 18. O que pode nos ajudar a não ter medo de dar testemunho? Às vezes, somos criticados ou até perseguidos por obedecer a nosso Pai Celestial. Isso faz você ter medo de falar a outros sobre suas crenças? Então tenha certeza de que Jeová e seu Filho vão ajudá-lo. Jesus garantiu a seus discípulos que eles não iam precisar se preocupar com o que falar ou como falar. Por que não? Jesus explicou: Naquela hora lhe será dado o que falar, pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai que fala por meio de vocês. Mateus 10, 19 e 20. Parágrafo 19. Dê um exemplo de alguém que pregou com coragem. Veja o exemplo de Robert. Ele estava estudando a Bíblia fazia pouco tempo e não tinha muito conhecimento. Então ele teve que comparecer a um tribunal militar na África do Sul. Com coragem, Robert explicou para o juiz que ele queria se manter neutro porque amava seus irmãos na fé. Ele se sentia grato por fazer parte da família de Jeová. Daí, do nada, o juiz perguntou: Quem são seus irmãos? Essa pergunta pegou Robert de surpresa. Foi aí que ele se lembrou do texto do dia, Mateus 12:50. Quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mesmo sabendo que Robert estudava a Bíblia fazia pouco tempo, Jeová deu o Espírito Santo para ele responder a essa e a muitas outras perguntas inesperadas. Jeová deve ter ficado muito orgulhoso de Robert. E ele também fica muito orgulhoso de nós quando confiamos nele e temos a coragem de dar testemunho em situações desafiadoras. Parágrafo 20. O que você deve estar decidido a fazer? Continue a valorizar o privilégio de fazer parte de uma família espiritual tão amorosa. Temos o melhor Pai de todos e muitos irmãos e irmãs leais. Nunca ache que pertencer a essa família é algo 100% garantido. Satanás e seus seguidores furiosos tentam abalar nossa certeza de que Jeová nos ama e tentam destruir nossa união. Mas Jesus orou pedindo que seu Pai vigiasse sobre nós, para que nossa família espiritual continuasse unida. João 17:11 diz: Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia sobre eles por causa do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. O versículo 15 diz: Não te peço que os tires do mundo, mas que vigies sobre eles, por causa do maligno. E Jeová está respondendo a essa oração. Assim como Jesus, jamais duvide do amor de Jeová. Tenha certeza de que Ele sempre vai apoiar você. Esteja decidido a se achegar cada vez mais
a sua família espiritual. Qual é a sua resposta? O que faz você ter certeza de que Jeová é um Pai amoroso? De que maneiras podemos mostrar que amamos nossos irmãos e irmãs? Como mostramos que somos gratos por fazer parte de nossa família espiritual? Cântico 99. Muitos irmãos ao meu lado. Fim do artigo. Estudo 39. Este artigo será estudado na semana de 29 de novembro a 5 de dezembro. Quando alguém que amamos abandona a Jeová. Texto temático. Quantas vezes fizeram-no sentir-se magoado? Salmo 78, 40. Cântico 102. Ajude os que estão fracos. O que vamos ver? Ficamos muito tristes quando alguém que amamos abandona a Jeová. Neste estudo, vamos ver como Deus se sente quando isso acontece. Veremos coisas práticas que os membros da família podem fazer para lidar com a dor e para continuar espiritualmente fortes. Também veremos como todos os irmãos na congregação podem dar consolo e apoio à família. Parágrafo 1. Como alguns se sentem quando alguém que amam é desassociado? Você tem algum parente ou amigo que foi desassociado? Isso pode ser algo muito doloroso. Uma irmã chamada Hilda diz: quando meu marido morreu depois de 41 anos de casamento, achei que essa era a pior coisa que poderia acontecer comigo. Mas quando meu filho abandonou a verdade, a esposa e os filhos, isso foi muito, muito pior para mim. Parágrafos 2 e 3. De acordo com o Salmo 78, 40 e 41, como Jeová se sente quando seus servos o abandonam. Pense em como deve ter sido doloroso para Jeová quando os anjos, membros de sua própria família, deram as costas para ele. E imagine como ele ficou triste quando viu os israelitas, seu povo amado, se rebelarem contra ele vez após vez. O Salmo 78, 40 e 41 diz: quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo e fizeram-no sentir-se magoado no deserto. Vez após vez puseram Deus à prova e entristeceram o Santo de Israel. Tenha certeza de que, quando um parente ou amigo seu abandona a verdade, Jeová também fica muito triste. Nosso amoroso Pai Celestial entende a dor que você está sentindo. De modo bondoso, Jeová vai dar a você o encorajamento e o apoio que você precisa. Este estudo vai nos mostrar como receber a ajuda de Jeová. Também vamos ver como ajudar outros na congregação que estão passando por essa situação difícil. Mas antes, vamos ver um pensamento negativo que devemos evitar. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 2 e 3. Quando um irmão abandona sua família e Jeová, sua esposa e seus filhos sofrem. A legenda da imagem diz: Jeová entende o nosso sofrimento quando uma pessoa querida abandona a verdade. Não se culpe. Parágrafo 4. Como muitos pais se sentem quando um filho abandona a Jeová. Quando um filho abandona a Jeová, é comum os pais ficarem se perguntando o que mais poderiam ter feito para ajudá-lo a continuar na verdade. Depois que seu filho foi desassociado, um irmão chamado Luke admitiu: eu me culpava. Eu tinha pesadelos sobre isso. Às vezes eu chorava e sentia meu coração doer. Elizabeth, uma irmã que passou por algo parecido, muitas vezes se torturava pensando: onde foi que eu errei? Acho que não fiz o bastante para incutir a verdade no coração do meu filho. Parágrafo 5. Quando uma pessoa abandona a Jeová, de quem é a culpa? Nós precisamos lembrar que Jeová deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Isso quer dizer que cada um pode escolher se vai obedecer a ele ou não. Por exemplo, alguns jovens não tiveram pais exemplares. Mesmo assim, escolheram servir a Jeová.
E há também jovens criados por pais que fizeram o melhor para ensinar a eles os princípios da Bíblia. Apesar disso, esses jovens decidiram abandonar a verdade quando ficaram mais velhos. O que isso nos mostra? No fim das contas, cada pessoa deve decidir se vai servir a Jeová. Por isso, se você é pai ou mãe e está se sentindo triste porque seu filho abandonou a Jeová, lembre-se, isso não é culpa sua. E se esse pensamento vier à sua mente, lute contra ele. Parágrafo 6. Como um jovem pode se sentir quando um de seus pais abandona a Deus? Às vezes, um dos pais pode abandonar a verdade e até mesmo a família. Isso pode ser devastador para os filhos, porque eles muitas vezes veem os pais como modelos. Esther, que viu o pai ser desassociado, diz: Eu muitas vezes chorava porque meu pai não estava só se afastando da verdade. Ele tinha tomado uma decisão consciente de abandonar a Jeová de vez. Eu amo meu pai. Por isso, quando ele foi desassociado, eu me preocupava demais com ele. Eu até tinha crises de pânico. Parágrafo 7. O que Jeová sente pelo jovem que tem um dos pais desassociado? Jovens, se um de seus pais foi desassociado, nós também estamos muito tristes por você. Por favor, tenha certeza de que Jeová entende bem a sua dor. Ele ama você e dá valor à sua lealdade, e nós, seus irmãos e irmãs na fé, também. Além disso, lembre-se de que você não é responsável pelas decisões de seus pais. Como foi mencionado antes, Jeová deu a cada humano a liberdade de escolha. E cada pessoa dedicada e batizada é que levará a sua própria carga de responsabilidade. Gálatas 6:5, nota. Parágrafo 8. Enquanto espera um parente voltar para Jeová, o que a família pode fazer? Quando alguém que você ama abandona a Jeová, é normal ter a esperança de que ele volte algum dia. O que você pode fazer nesse meio tempo? É importante cuidar de sua própria espiritualidade. Dessa forma, você vai deixar um bom exemplo para outros membros da família e até mesmo para aquele que foi desassociado. Você também vai receber a força necessária para lidar com as emoções negativas. Como você pode cuidar de sua espiritualidade? O que se segue é informação adicional. Volte para Jeová. Uma mãe diz: O que eu mais desejo para o meu filho desassociado está resumido nas palavras de Isaías 55:7. Que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Se você abandonou a Jeová, quanto mais cedo voltar para ele, mais feliz você vai ser. Os acontecimentos no mundo deixam claro que o Armagedon está se aproximando rapidamente e pode vir a qualquer momento. Além disso, a vida neste sistema é curta e incerta. Nenhum de nós sabe se estará vivo amanhã. A brochura Volte para Jeová diz: Esteja certo de que você terá a ajuda de Jeová ao voltar para ele. Ele o ajudará a lidar com a ansiedade, a se livrar de mágoas e a encontrar a paz mental de ter uma consciência limpa. Dessa forma, você poderá se sentir novamente motivado a servir a Jeová junto com seus irmãos na fé. 1 Pedro 2:25. O que você pode fazer para continuar espiritualmente forte? Parágrafo 9. O que você pode fazer para receber força de Jeová? Tenha uma boa rotina espiritual. É muito importante que você continue fortalecendo a sua fé e a dos outros membros da família. Como fazer isso? Tenha o hábito de sempre ler a Bíblia, meditar nela e assistir às nossas reuniões. Isso vai ajudar você a receber força de Jeová. Joanna, que tem um pai e uma irmã que abandonaram a verdade, diz: Eu me sinto mais calma depois que leio sobre personagens da Bíblia como Abigail, Esther, Jó, José e Jesus. O exemplo deles enche meu coração e minha mente com pensamentos positivos que aliviam a minha dor.
E as músicas do nosso site também me encorajam bastante. Parágrafo 10. Quando você estiver muito triste, como o Salmo 32, 6 a 8 pode ajudá-lo? Conte para Jeová como você está se sentindo. Quando estiver muito triste, nunca deixe de orar a Ele. Peça que Jeová o ajude a ver a situação do ponto de vista dele. Peça também que Ele dê a você perspicácia e o instrua no caminho em que deve andar. O Salmo 32, 6 a 8 diz: É por isso que todo aquele que é leal orará a ti enquanto puderes ser achado. Assim, nem mesmo as águas torrenciais o atingirão. Tu és um esconderijo para mim, tu me protegerás da aflição. Tu me cercarás com gritos alegres de livramento. Eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. É claro que nem sempre vai ser fácil contar para Jeová como você realmente está se sentindo. Mas Ele entende totalmente a sua dor. Ele ama muito você e o incentiva a abrir seu coração a Ele. Parágrafo 11. De acordo com Hebreus 12, 11, por que devemos confiar na disciplina amorosa de Jeová? Apoie a decisão dos anciãos. A desassociação é um procedimento que vem de Jeová. Essa disciplina amorosa é para o bem de todos, incluindo o da pessoa que errou. Hebreus 12, 11 diz: É verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas causa dor. Depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. Talvez você já tenha ouvido alguém falar mal dos anciãos por terem decidido desassociar uma pessoa. Mas, na maioria das vezes, esse alguém prefere não mencionar as coisas erradas que o desassociado fez. A verdade é que nós não temos todos os fatos. Tenha certeza de que os anciãos que participaram da comissão judicativa fizeram o melhor para seguir os princípios da Bíblia e para julgar para Jeová. Segundo Crônicas 19, 6. O que se segue é informação adicional. Desassociação. Uma prova do amor de Jeová. Por que podemos dizer que a desassociação é uma prova do amor de Deus? 1. Por amor, os anciãos fazem todo o esforço possível para ajudar aqueles que cometeram um pecado grave. Um publicador só será desassociado se estas duas coisas forem verdade: ele tiver cometido um pecado sério e ele não estiver arrependido. 2. A desassociação protege a congregação. Um pecador que não se arrepende é como uma pessoa que tem uma doença grave altamente contagiosa. Ela precisa ficar de quarentena para impedir que os outros fiquem doentes. 3. A desassociação pode motivar o pecador a se arrepender. Muitos que foram desassociados caíram em si e, mais tarde, voltaram para Jeová. 4. Quando um pecador se arrepende e volta para Jeová, os céus se alegram e a congregação o recebe de braços abertos. Parágrafo 12. Que bons resultados alguns tiveram por apoiar a disciplina de Jeová. Se você apoiar a decisão dos anciãos, você pode ajudar o desassociado a voltar para Jeová. Elizabeth, mencionada antes, diz: cortar o contato com nosso filho adulto foi extremamente difícil. Mas quando ele voltou para Jeová, ele admitiu que merecia mesmo ser desassociado. Mais tarde, ele disse que aprendeu muitas lições importantes. Isso me ajudou a ver que a disciplina de Jeová é sempre a melhor. Mark, marido de Elizabeth, também diz: um bom tempo depois, nosso filho me disse que uma das coisas que o motivou a voltar foi que nós fizemos exatamente a coisa certa. Eu sou muito grato a Jeová por ele ter nos ajudado a ser obedientes. Parágrafo 13. O que pode ajudar você a lidar com a dor? Converse com amigos que entendam a sua situação. Sempre se associe com cristãos maduros
que ajudem você a ter uma atitude positiva. Joanna, mencionada antes, diz: "No meu coração, eu me sentia muito sozinha. Mas quando eu conversava com amigos de confiança, eu me sentia muito melhor. E se alguns da congregação disserem algo que faça você se sentir pior?" Parágrafo 14. Por que precisamos continuar a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente? Tenha paciência com seus irmãos na fé. Vamos ser realistas. Nem todos vão nos dizer a coisa certa. Nenhum de nós é perfeito. Então não fique surpreso se alguns não souberem o que dizer ou até mesmo se disserem sem querer algo que magoe você. Lembre-se do conselho que o apóstolo Paulo deu. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Colossenses 3,13. Uma irmã que teve um filho desassociado diz: "Alguns irmãos tentaram fazer a coisa certa de um jeito imperfeito, mas Jeová me ajudou a perdoá-los." O que a congregação pode fazer para ajudar os membros fiéis da família do desassociado? A congregação pode ajudar. Parágrafo 15. O que podemos fazer para ajudar os membros da família de alguém que foi desassociado? Seja amigo dos membros da família do desassociado. Uma irmã chamada Miriam admite que, quando seu irmão foi desassociado, ela se sentiu muito ansiosa de ir às reuniões. Ela conta: "Eu tinha medo do que as outras pessoas iriam dizer. Mas os irmãos foram maravilhosos e compartilharam da minha tristeza. Eles também não disseram nada negativo sobre meu irmão. Graças a eles, não precisei lidar sozinha com a minha dor." Outra irmã se lembra: "Quando o nosso filho foi desassociado, irmãos muito queridos vieram nos consolar. Alguns admitiram que não sabiam o que dizer. Mesmo assim, alguns choraram comigo e outros me mandaram cartas de encorajamento. O que eles fizeram por mim foi uma ajuda e tanto." Parágrafo 16. Como a congregação pode continuar dando ajuda para a família de um desassociado? Continue dando apoio aos membros da família do desassociado. Eles precisam do seu amor e do seu encorajamento agora mais do que nunca. Às vezes, alguns irmãos param de falar com os que são da família do desassociado, e esses familiares acabam se sentindo como se eles também tivessem sido desassociados. Não deixe isso acontecer. Especialmente os jovens que têm um dos pais desassociado precisam muito de elogios e de encorajamento. Maria, que viu seu marido ser desassociado e abandonar a família, diz: "Alguns dos meus amigos vieram até a minha casa, cozinharam para nós e nos ajudaram a fazer o estudo em família. Eles sentiram a minha dor e choraram comigo. Quando alguns boatos sobre mim começaram a circular, eles me defenderam. Eles realmente me encorajaram." Parágrafo 17. O que os anciãos podem fazer para consolar os parentes de alguém que foi desassociado? Anciãos, aproveitem todas as oportunidades para fortalecer a fé dos parentes de alguém que foi desassociado. Vocês têm a responsabilidade especial de consolar aqueles irmãos que têm parentes que abandonaram a Jeová. Tomem a iniciativa de encorajá-los antes e depois das reuniões. Visitem esses irmãos e orem com eles. Trabalhem com eles na pregação e, se for possível, tentem incluí-los em sua adoração em família. Pastores espirituais sabem que precisam dar amor, carinho e atenção para as ovelhinhas de Jeová que estão sofrendo. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 17. 2 anciãos visitam uma família da congregação para encorajá-la. A legenda da imagem diz: "A congregação pode dar amor e apoio para os membros da família de uma pessoa desassociada." Não perca a esperança e continue confiando em Jeová. Parágrafo 18. De acordo com 2 Pedro 3,9, o que Deus deseja para aqueles que pararam de servir a Ele?
Jeová não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. 2 Pedro 3,9 diz: Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Mesmo que uma pessoa cometa um pecado grave, a vida dela ainda é preciosa para Deus. Tanto é que Jeová pagou um preço muito alto pela vida de todos os pecadores, a vida de seu Filho amado. Com muito amor, Jeová tenta ajudar as pessoas que o abandonaram a voltar para ele. E ele espera que elas aceitem essa ajuda, como mostra a ilustração de Jesus sobre o filho pródigo. Muitos que abandonaram a verdade voltaram para a organização mais tarde. E a congregação os recebeu de braços abertos. Elizabeth, mencionada antes, pôde sentir a alegria de ver seu filho ser readmitido. Lembrando do passado, ela diz: Eu sou muito grata a todos aqueles que me incentivaram a não perder a esperança. Parágrafo 19. Porque podemos sempre confiar em Jeová. Nós sempre podemos confiar em Jeová. Todas as instruções que Ele nos dá são para o nosso bem. Ele é um Pai carinhoso e generoso que ama muito todos os que amam e adoram a Ele. Tenha certeza de que, quando você estiver passando pelo momento mais difícil, Jeová nunca vai abandoná-lo. Mark, mencionado antes, diz: Jeová nunca nos abandonou. Toda vez que passamos por dificuldades, Ele fica do nosso lado. Jeová vai continuar dando para você o poder além do normal. 2 Coríntios 4:7. Por isso, mesmo que alguém que você ama abandone a Jeová, tenha certeza de que você pode continuar fiel e nunca perder a esperança. O que você aprendeu com os seguintes textos? Salmo 78, 40 e 41. Salmo 32, 6 a 8. Hebreus 12, 11. Cântico 44. Oração de um servo aflito. Fim do artigo.